Imagine um mundo sem queixos, porque somos únicos. Na verdade, os humanos são os únicos animais que têm queixos, o que nos torna especiais entre outras espécies. Embora muitos seres andem sobre duas pernas, ou tenham estruturas de mandíbula semelhantes, nenhum deles possui esse pequeno osso característico no centro da mandíbula inferior, que chamamos de queixo. Essa característica única desperta o interesse de cientistas e antropólogos, levantando questões sobre seu papel evolutivo. Alguns pesquisadores acreditam que o queixo pode ajudar na nossa capacidade de falar e expressar emoções, sendo um elemento-chave no desenvolvimento de uma comunicação complexa. Outros acreditam que isso pode estar relacionado à nossa alimentação e à forma como mastigamos, permitindo uma mordida mais forte e uma nutrição mais eficiente. Seja qual for a razão, esse pequeno osso conta uma grande história sobre o que nos torna humanos. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, reserve um momento para apreciar seu queixo. É uma característica incomum da nossa espécie e um lembrete da nossa jornada através da evolução. Explore os mistérios do Lago Deep na Antártica. Escondido sob uma espessa camada de gelo, o Lago Deep possui um nível de salinidade 10 vezes maior que o do oceano, criando um ambiente único que não congela nem nos invernos mais rigorosos. Essa alta concentração de sal torna a água do lago mais densa e reduz o ponto de congelamento, permitindo que permaneça líquida mesmo em temperaturas baixas. No entanto, essa salinidade extrema cria condições desafiadoras para a vida. Apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver nessas condições. Como resultado, o Lago Deep é quase desprovido de formas de vida complexas, tornando-se um objeto de interesse para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. Ao investigar o Lago Deep, os pesquisadores podem aprender mais sobre os limites da vida e como ela pode existir em outros planetas com condições semelhantes. Quem sabe o Lago Deep pode revelar segredos sobre a vida além da Terra? Prepare-se para se surpreender com o ponto triplo da água. Esse fenômeno único acontece quando o gelo, a água líquida e o vapor de água coexistem em perfeito equilíbrio a uma temperatura de 0,01 graus Celsius, 18 graus Fahrenheit, e pressão de 611.657 pascais. Em termos simples, é um estado especial, onde as três formas de água podem existir ao mesmo tempo. Imagine uma cena onde você vê cubos de gelo, gotas de água e vapor em um só lugar. Essa é a mágica do ponto triplo. Esse equilíbrio ocorre em condições de laboratório e demonstra como os estados da matéria podem interagir. Os cientistas estudam o ponto triplo não apenas por curiosidade. Isso os ajuda a entender os princípios fundamentais da termodinâmica e até a aprimorar escalas de temperatura. Na próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida refrescante, lembre-se de que a água tem mais mistérios do que parece à primeira vista. Não é incrível como algo tão comum pode ter propriedades tão extraordinárias? Você já parou para pensar por que a honra é importante no esporte? Em 2013, o lutador indiano Yogeshwar Dutt ganhou destaque ao recusar a medalha de prata olímpica. Essa decisão veio após a notícia de que o atleta russo, que originalmente ganhou a medalha de ouro, testou positivo para substâncias proibidas após sua morte. Em vez de ficar com a medalha que tecnicamente era dele, Dutt quis homenagear a família do atleta falecido e sua perda. Ao fazer essa escolha, ele destacou a importância do espírito esportivo e da ética acima do benefício pessoal. Não se tratava apenas de vencer, era um reconhecimento do trabalho duro e da dedicação que cada atleta traz para o esporte. A decisão de Dutt gerou discussões sobre a honestidade no esporte e como percebemos o sucesso. Com que frequência vemos tais demonstrações de honra em um ambiente competitivo? Você pode se surpreender. As lagartas têm 12 olhos. Essas criaturas incríveis possuem 12 olhos simples, dispostos em 6 pares dos dois lados da cabeça. Embora isso possa parecer impressionante, na verdade, a visão delas não é tão aguçada quanto você poderia imaginar. As lagartas dependem principalmente de outros sentidos, especialmente das antenas e dos pelos sensíveis em seus corpos, para se orientar no ambiente. Essas ferramentas sensoriais adicionais são essenciais para detectar objetos próximos, comida e potenciais predadores. Os olhos das lagartas são projetados para perceber luz e movimento, e não para formar imagens detalhadas. É um pouco como tentar montar um quebra-cabeça com poucas peças. Útil, mas não a imagem completa.
Enquanto elas se alimentam de folhas e se preparam para se transformar em borboletas, essas criaturas fascinantes prosperam em seu ambiente, usando sua combinação única de habilidades sensoriais. Então, da próxima vez que você ver uma lagarta, lembre-se de que elas podem ter 12 olhos, mas são suas outras adaptações incomuns que realmente as ajudam a sobreviver. Surpreendente, mas o sangue em filmes preto e branco não é vermelho. Na época clássica do cinema, especialmente em filmes como Psicose, de Alfred Hitchcock, os diretores enfrentaram um desafio único ao retratar o sangue. Como o cinema preto e branco só mostra tons de cinza, eles precisavam ser criativos. Para criar a ilusão de sangue, frequentemente usavam substitutos. Por exemplo, na famosa cena do chuveiro em Psicose, Hitchcock usou xarope de chocolate para imitar o sangue, pois sua cor escura criava o efeito perfeito contra o fundo branco do chuveiro. Esse truque não só deixou a cena mais impactante, mas também mostrou como os diretores podem ser inventivos com recursos limitados. Outros filmes experimentaram com diferentes cores, usando tudo, desde xarope de milho colorido até tinta, dependendo do efeito desejado. Na próxima vez que você assistir a um velho filme preto e branco, lembre-se de que o que você vê pode não ser o que parece. Você consegue adivinhar quais outros métodos criativos os diretores usaram para dar vida às suas ideias? Você sabia que as Ilhas Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 3,8 quilômetros uma da outra? Isso cria uma conexão geográfica única entre o Alasca e a Rússia. A Ilha Grande Diomede, onde vivem principalmente militares russos, é muito maior do que a Ilha Pequena Diomede, que abriga uma pequena comunidade americana com poucos habitantes. Essa estreita faixa de água é um dos raros lugares no mundo onde dois países estão tão próximos, mas separados por diferentes sistemas de governo. No inverno, quando as temperaturas frias fazem o mar congelar, viajantes corajosos podem caminhar sobre o gelo entre as ilhas. Imagine estar em uma superfície congelada, com um pé no Zhejiang e o outro na Rússia. Esse fenômeno inusitado destaca as conexões estranhas e fascinantes que a geografia pode criar. Você já pensou em atravessar entre os países? Você sabia que o estrogênio afeta a saúde dos seus ossos? Níveis altos de estrogênio por muito tempo podem prejudicar a função da medula óssea, que é importante para a produção de novas células sanguíneas. Essa redução pode levar a uma condição chamada anemia aplástica, quando o corpo não consegue produzir células sanguíneas suficientes. A anemia aplástica não é apenas um termo médico, pode ter consequências sérias para a sua saúde. Pessoas com essa condição podem sentir fadiga ou fraqueza incomuns devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, ou podem ficar doentes com frequência, pois seu sistema imunológico não recebe o suporte necessário. Se a anemia aplástica não for tratada por um longo período, pode se tornar uma ameaça à vida. Por isso, é crucial entender o equilíbrio hormonal, como o estrogênio. Alguns profissionais de saúde estão pesquisando ativamente como gerenciar esse delicado equilíbrio para proteger a medula óssea e a saúde geral. Você sabe como os hormônios podem afetar seu corpo? Você sabia que Putin é faixa preta em judô? Isso pode surpreender, mas Vladimir Putin, que é presidente da Rússia desde 2000, com um breve período como primeiro-ministro, é um verdadeiro artista marcial. Ele começou a praticar judô na adolescência e dedicou muito tempo ao esporte. Na verdade, seu compromisso lhe rendeu uma faixa preta, que representa um nível significativo de habilidade e conhecimento. Putin não apenas treinou duro, mas também mostrou sua paixão pelo judô, participando de vários eventos e até demonstrando seus movimentos diante das câmeras. Sua ligação com o judô não é apenas um hobby, reflete sua crença nos valores de disciplina e resiliência, que ele frequentemente enfatiza em seu estilo de liderança. Curiosamente, o judô também influencia como ele apresenta sua imagem ao público, forte, determinado e capaz. Essa arte marcial se tornou parte de sua persona, simbolizando poder e controle, adequado para um líder que está frequentemente em destaque global. Então, da próxima vez que você pensar em Putin, lembre-se de que ele é mais do que uma figura política, ele é um artista marcial no fundo. Por que as pessoas têm linhas invisíveis na pele? Essas marcas misteriosas são chamadas de linhas de Blasco e são uma parte interessante da nossa biologia. Imagine que na pele existem padrões que não são visíveis, mas que desempenham um papel no desenvolvimento das nossas células. Acredita-se que as linhas de Blasco representam os caminhos que as células da pele seguem durante o nosso desenvolvimento inicial no útero.
Embora não possamos ver essas linhas facilmente, elas estão dispostas em padrões específicos em nosso corpo, como um mapa invisível. Esses padrões às vezes podem se manifestar em certas doenças de pele, por exemplo, quando uma pessoa apresenta uma erupção ou uma mancha que coincide com essas linhas. Isso nos lembra como nossos corpos são complexos, mesmo em aspectos que não conseguimos ver. Compreender essas linhas ajuda os cientistas a aprender mais sobre doenças de pele e como diferentes fatores podem influenciar o crescimento celular. Então, da próxima vez que você olhar para sua pele, pense nos padrões ocultos sob a superfície que contam uma outra história sobre quem você é. Você pode se surpreender. A luta em massa é única. Neste esporte fascinante, 2 competidores se enfrentam segurando firmemente uma vara resistente. O objetivo? Superar e puxar o oponente até que ele perca o equilíbrio e caia. É uma combinação emocionante de força e estratégia, que exige não apenas poder físico, mas também rapidez de pensamento e precisão. Imagine um puxão de corda, mas com um toque especial. Originária da Ásia Central, essa competição empolgante frequentemente une comunidades, mostrando não só habilidades esportivas, mas também orgulho cultural. Os participantes passam por um treinamento intenso, aprimorando tanto a força de agarrar quanto a técnica, enquanto os espectadores os apoiam, criando uma atmosfera eletrizante. A luta em massa reflete o espírito de trabalho em equipe e competição. Portanto, seja você um azarão ou um campeão, este esporte certamente vai mantê-lo na expectativa. A verdade é que o Quênia ama a dança do salto. Essa tradição vibrante, conhecida como Dança do Salto, ou Ointoi, é muito mais do que uma demonstração de atletismo. É um emocionante evento cultural profundamente enraizado na herança Maasai. Durante cerimônias especiais e encontros comunitários, homens Maasai competem para ver quem consegue saltar mais alto, subindo graciosamente no ar com impressionante habilidade. Vestidos com seus impressionantes chucas ou capas, os competidores mostram suas roupas coloridas enquanto saltam para o céu, incorporando o espírito e a resiliência de seu povo. A empolgação da multidão só aumenta a intensidade da competição. Os participantes ganham admiração não apenas por suas alturas notáveis, mas também por sua capacidade de se conectar com a comunidade. A apresentação promove unidade, camaradagem e um senso de identidade compartilhada entre os Maasai. À medida que cânticos rítmicos e palmas enchem o ar, a alegria do momento captura a essência da vida Maasai, enfatizando coragem, força e a importância da tradição. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes, lembre-se de que a dança do salto é um belo exemplo de como cultura, comunidade e tradição se unem de uma maneira tão emocionante. Difícil de acreditar, mas os icebergs escondem a maior parte de sua massa. Na Antártica, 90% do tamanho de um iceberg está submerso. Essa parte oculta pode ser muito maior do que o que vemos acima da superfície, criando grandes estruturas subaquáticas que afetam profundamente os ecossistemas marinhos. Esses enormes icebergs submersos são lar para diversas criaturas marinhas e influenciam as correntes e temperaturas do oceano. Ao derreter lentamente, eles contribuem para a elevação do nível do mar, o que gera crescente preocupação em nosso mundo em aquecimento. Compreender a parte submersa dos icebergs é crucial para os cientistas que estudam as mudanças climáticas e seu impacto no nível global do mar. Portanto, quando você olhar para um iceberg flutuante, lembre-se de que sob a superfície se esconde um colossal gigante de gelo que molda silenciosamente tanto o mundo marinho quanto o futuro do nosso planeta. Difícil de acreditar, mas os rivais lançaram uma bebida popular. KSI e Logan Paul, que antes eram ferozes adversários no ringue, transformaram sua rivalidade em uma parceria de negócios de sucesso com a bebida energética Prime. Essa reviravolta surpreendente chamou a atenção de todos, mostrando que até mesmo concorrentes podem se unir por algo grandioso. Eles juntaram suas estrelas e fãs, promovendo a Prime como uma alternativa refrescante a outras bebidas energéticas no mercado. Desde seu lançamento, a Prime tem ganhado popularidade rapidamente, gerando milhões em receita. Os fãs adoram os sabores únicos e o burburinho de marketing que KSI e Logan criam, tornando-a uma bebida popular tanto para atletas quanto para consumidores comuns. A trajetória deles, de rivais a parceiros de negócios, é um ótimo exemplo de como a competição pode se transformar em colaboração. Quem diria que 2 boxeadores poderiam criar uma marca tão próspera?
Acredite ou não, sua bunda é o músculo mais forte. O glúteo máximo, frequentemente chamado de bunda, não é apenas um termo da moda. Na verdade, é o maior músculo do corpo humano. Muitos podem pensar que as nádegas são apenas uma parte estética, mas esses músculos poderosos desempenham um papel importante em nossa vida diária. Eles nos ajudam a levantar, subir escadas, além de correr e pular. Quando você faz exercícios como agachamentos ou elevações, o glúteo máximo é o que mais trabalha, tornando-o essencial para a estabilidade e o movimento. Esse músculo também é importante para manter uma boa postura, especialmente em nosso estilo de vida sedentário. Glúteos fortes podem reduzir o risco de lesões, especialmente na região lombar e nos joelhos. Fortalecer os glúteos com exercícios como agachamentos, lunges e pontes pode melhorar o desempenho esportivo e facilitar as tarefas do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você pensar na sua bunda, lembre-se de que não se trata apenas da aparência. É um músculo poderoso que ajuda você a se mover. Que tal cuidar dele hoje? A manchineel é realmente mortal? Esta árvore, muitas vezes chamada de árvore da morte, é conhecida por sua alta toxicidade. Crescendo em regiões tropicais, o suco da manchineel pode causar queimaduras severas na pele ao contato. Seus pequenos frutos verdes, que podem parecer inofensivos, são extremamente venenosos e podem ser fatais se ingeridos. Além disso, ao queimar a madeira dessa árvore, vapores tóxicos são liberados, podendo causar cegueira temporária. Esses perigos ressaltam a importância de estarmos cientes das ameaças ocultas da natureza. Na verdade, muitos turistas em áreas tropicais não conhecem os riscos associados à manchineel, por isso é importante se informar. Mantendo-se informado, podemos aproveitar a beleza desses lugares, respeitando seus perigos potenciais. Na próxima vez que você explorar a floresta tropical, não se esqueça de prestar atenção a essa árvore enganadora. Ela serve como um poderoso lembrete de como a natureza pode surpreender e nos desafiar. Então você já encontrou plantas perigosas em suas aventuras? Você vai se surpreender com a banda favorita de Julia Roberts. Julia Roberts, a atriz querida conhecida por seus papéis em filmes icônicos, tem uma paixão inesperada pela música da banda de rock Dave Matthews Band. Esse amor pela sonoridade deles não é passageiro. Levou Julia a participar do clipe de seu sucesso Dream Girl. Imagine a empolgação dos fãs ao ver Julia, que acabou de se tornar mãe de gêmeos, voltando às telas com um visual alegre. O clipe transmite uma atmosfera leve, mostrando seu charme e energia contagiante ao interagir com a banda. É uma combinação fantástica de dois mundos, a vida glamourosa de Hollywood e o espírito vibrante do rock. Essa colaboração destaca como a arte se entrelaça, mostrando que as estrelas muitas vezes compartilham paixões em comum. A participação de Julia no vídeo demonstra que até as celebridades valorizam suas bandas favoritas e adoram celebrar sua música. Você tem um músico favorito que te inspira? E se os animais também tiverem alergias? É surpreendente, mas é verdade. Os animais podem ter reações alérgicas, assim como os humanos. Por exemplo, nossos amigos peludos podem reagir a alérgenos presentes nas células da pele humana. Isso significa que quando perdemos pedaços de pele, eles não desaparecem apenas no ar. Podem realmente afetar os animais de estimação e outros bichos que vivem conosco. As reações podem se manifestar como coceira, espirros e até irritações na pele. Diferentes espécies, de cães e gatos a pássaros e coelhos, podem ser sensíveis a vários gatilhos em seu ambiente. As alergias em animais muitas vezes passam despercebidas, pois eles podem não mostrar os sintomas típicos que normalmente associamos a alergias. No entanto, assim como os humanos buscam alívio para suas alergias, os animais também merecem atenção e cuidado. Compreender que as alergias não são apenas um problema humano pode ajudar os donos de animais de estimação a criar um espaço mais confortável para seus amados bichinhos. Portanto, da próxima vez que você notar que seu animal está coçando ou espirrando mais do que o normal, pense que ele também pode estar enfrentando problemas alérgicos. Você sabia que a Grã-Bretanha invadiu a Islândia durante a Segunda Guerra Mundial? Em 1940, com a tensão aumentando na Europa, a Grã-Bretanha rapidamente tomou medidas para proteger seus interesses estratégicos. Temendo que os nazistas pudessem ocupar a Islândia e usá-la como base para submarinos, as tropas britânicas iniciaram a Operação Garfo.
O plano foi bem elaborado e executado com precisão, resultando em uma ocupação quase sem sangue. Uma peculiaridade dessa operação foi que a única vítima não foi um inimigo, mas um trágico acidente, quando um fuzileiro naval cometeu suicídio a caminho do local da invasão. Essa invasão destacou a importância da Islândia, uma pequena, mas vital área no Atlântico Norte, para a estratégia de defesa dos aliados. A presença britânica na Islândia ajudou a garantir as rotas marítimas e a impedir o estabelecimento de posições das potências do eixo na região. Essa operação desempenhou um papel crucial na formação das fases finais da guerra e, em última análise, contribuiu para a vitória dos aliados. É surpreendente pensar como uma ilha tão pequena teve um papel tão grande na história mundial. Por que exatamente a lagarta marcha em fila? A lagarta processionária do pinheiro apresenta um comportamento fascinante que lembra um desfile, mas essa formação é muito mais do que uma visão curiosa. Ela tem propósitos essenciais para a sobrevivência. Ao viajar em grupos, essas lagartas confundem predadores potenciais, como pássaros, dificultando para os atacantes escolherem um indivíduo. Essa estratégia evoluiu como uma forma inteligente de as lagartas se protegerem enquanto atravessam seus habitats. Além disso, as lagartas usam odores para se comunicar e manter a coesão dentro da procissão, garantindo que ninguém se desvie do grupo. Enquanto se movem, elas deixam fios de seda, que permitem que lagartas mais jovens sigam as mais velhas facilmente, promovendo um senso de comunidade e apoio entre elas. Ao marcharem juntas em direção ao seu próximo destino, geralmente um pinheiro cheio de lanches favoritos, elas aumentam significativamente suas chances de sobrevivência na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver essa linha notável de lagartas, lembre-se de que elas estão se engajando em um comportamento cooperativo que foi aprimorado ao longo de gerações para uma sobrevivência ideal em seu ambiente. Vamos descobrir a verdade sobre os pinguins imperadores. Essas aves incríveis conseguem mergulhar a uma profundidade de 564 metros, mostrando sua impressionante adaptação à vida nas águas geladas da Antártica. Esse recorde foi estabelecido na costa leste da Antártica, onde esses mergulhadores ágeis caçam peixes e outros seres marinhos. Para comparação, 564 metros é quase o dobro da altura do Shard, o edifício mais alto da Europa, localizado em Londres. Os pinguins imperadores têm uma fisiologia especial que lhes permite prender a respiração por mais de 20 minutos, possibilitando alcançar essas profundidades impressionantes. Seus corpos aerodinâmicos e asas fortes, que funcionam como nadadeiras debaixo d'água, ajudam-nos a se mover nas águas frias em busca de alimento. Essas características são essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde a comida pode ser escassa e a competição é feroz. A incrível habilidade de mergulho dos pinguins imperadores não apenas destaca suas adaptações únicas, mas também oferece uma visão de como a vida pode prosperar em condições extremas. Quais outras conquistas notáveis você acha que essas aves fascinantes podem realizar? Descubra a fascinante história da origem dos jeans Levi's. Você sabia que o nome Levi's associado ao denim surgiu em 1853 em São Francisco? O fundador, o imigrante alemão Levi Strauss, começou vendendo produtos secos, focando no crescente número de mineradores durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Esse período agitado criou uma demanda por roupas duráveis, já que os mineradores precisavam de vestuário confiável para as condições de trabalho difíceis. Surpreendentemente, foi apenas em 1873 que Strauss se uniu ao alfaiate Jacob Davis para revolucionar a indústria da moda. Eles apresentaram os primeiros jeans com rebites, que tinham rebites metálicos nas costuras dos bolsos, tornando-os incrivelmente resistentes. Esses jeans rapidamente se tornaram populares entre trabalhadores, incluindo mineradores e ferroviários, que precisavam de roupas confiáveis para o trabalho pesado. Com o tempo, os jeans Levi's se transformaram de vestuário de trabalho prático em um símbolo cultural reconhecido mundialmente. Hoje, eles são usados por todos, desde celebridades até pessoas comuns. Não é incrível como uma ideia simples da era da Corrida do Ouro influenciou a moda de hoje? Você consegue adivinhar o que realmente define o tempo no aeroporto de Kippahl? Em 2016, o designer Martin Bass apresentou um incrível relógio em tempo real, que une arte e tecnologia de forma espetacular. Esta criação única mostra um artista que constantemente apaga e redesenha os ponteiros do relógio, transformando a passagem do tempo em um espetáculo.
A cada minuto, quando os ponteiros mudam, o artista atualiza a superfície desenhada, tornando a contagem do tempo uma apresentação fascinante. Não é apenas uma maneira de saber as horas, é uma combinação emocionante de criatividade e funcionalidade que chama a atenção de viajantes e amantes da arte. Enquanto a maioria dos relógios apenas conta os minutos, o relógio de Keppel convida os espectadores a apreciar a efemeridade do tempo. Com essa instalação notável, Bass não só melhora a estética do aeroporto, mas também desafia nossa percepção de como percebemos e vivenciamos o tempo. Não é incrível como a arte pode reimaginar objetos do dia a dia? Por que Michael Jackson possuía uma cápsula hiperbárica? Michael Jackson foi um ícone pop, conhecido por seu estilo único e música inovadora. Mas você sabia que ele também tinha interesse em tecnologias de saúde? Na década de 1980, ele possuía uma cápsula hiperbárica, uma câmara médica especial projetada para retardar o envelhecimento e melhorar a saúde celular. Este dispositivo inovador expõe a pessoa a uma pressão atmosférica mais alta do que o normal, o que pode ajudar a melhorar a entrega de oxigênio aos tecidos e promover a cicatrização. Embora Jackson não usasse a cápsula constantemente, sua posse gerou curiosidade e rumores sobre seu desejo de imortalidade. Sendo um dos primeiros famosos a se interessar por essa tecnologia, ele chamou a atenção tanto de fãs quanto de especialistas médicos. A cápsula hiperbárica acendeu discussões sobre envelhecimento e bem-estar, fazendo muitos se perguntarem se Jackson estava buscando uma forma de desafiar o tempo. Embora a ciência não seja tão mágica quanto parece, o interesse de Jackson definitivamente trouxe atenção para novas tecnologias de saúde na época. Isso poderia ter influenciado outros em Hollywood a explorar caminhos semelhantes? As cianobactérias são micro-organismos incríveis que muitas vezes são confundidos com algas, mas na verdade pertencem à família das bactérias. Elas são únicas porque conseguem fazer fotossíntese, ou seja, usam a luz solar para produzir energia, assim como as plantas. Elas vivem em diversos ambientes, desde lagos de água doce até oceanos e até desertos, e desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Ao absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio, as cianobactérias ajudam a fornecer oxigênio para o nosso planeta. Curiosamente, foram um dos primeiros organismos a liberar oxigênio na atmosfera há bilhões de anos, tornando o ar da Terra adequado para formas de vida mais complexas. No entanto, quando as condições são favoráveis, elas podem se multiplicar rapidamente e causar florescimentos nocivos de algas, o que afeta negativamente a qualidade da água e a vida nela. Não é incrível como organismos tão pequenos podem ter um impacto tão grande? Difícil de acreditar, mas este é o Jeep Wrangler super estreito. Este incrível carro montado no Marrocos foi modificado para ser quase a metade da largura, tornando-se o Jeep Wrangler mais estreito do mundo. Imagine um Jeep que parece tão diferente dos que conhecemos e amamos. A modificação é tão radical que removeu completamente a famosa grade do Jeep, mudando drasticamente sua frente. Este design único demonstra a criatividade e as habilidades de engenharia de seus criadores. Com as dimensões reduzidas a proporções tão estreitas, ele pode facilmente manobrar em espaços apertados onde os Jeeps tradicionais não conseguem passar. Seja em becos estreitos ou em estacionamentos urbanos limitados, este Jeep estreito traz uma nova perspectiva para as viagens de aventura. Essa abordagem única levanta questões interessantes sobre o design e a funcionalidade dos carros. Talvez essa modificação radical inspire outros amantes de carros a repensar seus próprios designs automotivos. Difícil de acreditar, mas os poodles franceses não são franceses. Esses animais de estimação, na verdade, vieram da Alemanha, onde foram criados pela primeira vez para caçar aves aquáticas. Imagine uma paisagem alemã pitoresca, onde esses cães inteligentes eram treinados para trazer patos e outras presas de lagos e rios. Seu nome vem da palavra alemã Pudel, que significa splash na água. Com o tempo, os poodles se tornaram populares na França, e seus luxuosos cachos e comportamento elegante encantaram a todos, desde pessoas comuns até a família real. Embora hoje associemos frequentemente os poodles à cultura francesa, suas raízes estão na história da Alemanha. Com o passar do tempo, os poodles se desenvolveram em uma raça diversificada com 3 tamanhos: padrão, miniatura e toy, tornando-os ótimos companheiros para todos os tipos de famílias. Não é surpreendente como uma raça que percebemos como puramente francesa tem raízes tão interessantes.
Acredite ou não, havia uma boneca Barbie na Roma antiga. Arqueólogos descobriram recentemente a possível boneca Barbie mais antiga do mundo. Uma incrível figura de 9 polegadas feita de marfim encontrada em um sarcófago. Não é apenas um brinquedo antigo. A boneca tinha membros habilmente conectados com pequenos pinos de metal, permitindo que ela se movesse como as bonecas modernas. Perto dela havia tesouros em miniatura, incluindo penteados, joias brilhantes e uma delicada caixinha de espelho. Essa descoberta incrível não só mostra a impressionante habilidade dos artesãos romanos, mas também ilumina a vida das crianças ricas do século II, Dom Gareto. Imagine pequenas meninas brincando com bonecas cuidadosamente feitas que refletiam suas vidas, abrindo uma janela para o passado. Essa descoberta provoca discussões fascinantes sobre a infância, status social e criatividade na Roma antiga. É incrível pensar que mesmo naquela época, as crianças tinham suas próprias coisas da moda e acessórios. Você sabia que a rã voadora de Wallace pode planar? Essa incrível anfíbio que vive nas florestas verdes do Sudeste Asiático tem um talento único que a destaca das outras rãs. Com suas grandes patas membranosas que funcionam como paraquedas, essa rã salta alto no ar e plana graciosamente entre as árvores. As membranas ajudam a capturar o ar, permitindo que ela manobre com agilidade enquanto flutua pela copa das árvores. Mas isso não é tudo. Seus dedos têm ventosas que ajudam a pousar com segurança nos galhos após um salto impressionante. Acredita-se que essas adaptações incríveis se desenvolveram como uma maneira inteligente de escapar de predadores famintos enquanto busca por alimento, permitindo que a rã se mova rapidamente e com segurança, sem tocar o chão. A rã voadora de Wallace mostra o quão surpreendente a natureza pode ser, transformando um simples salto em uma emocionante demonstração de sobrevivência. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas a ilha Sentinel do Norte permanece intocada. Este lugar incrível, localizado nas ilhas Andaman e Nicobar, na Índia, é o lar dos sentineleses, um povo que vive isolado há milhares de anos. Eles nunca tiveram contato com o mundo exterior, preferindo manter seu modo de vida tradicional. A legislação indiana é fundamental para proteger a ilha e seus habitantes, proibindo estrangeiros de visitá-la para evitar a propagação de doenças e preservar a cultura única da tribo. Os sentineleses são conhecidos por defenderem ferozmente seu território, frequentemente usando flechas contra intrusos. Esse isolamento gerou curiosidade e debates sobre como preservar culturas indígenas e o desejo de explorar. Em nosso mundo globalizado, devemos respeitar suas fronteiras ou tentar aprender com eles. Você sabia que os cabelos humanos podem durar séculos? Essa característica incrível se deve à composição dos cabelos, que é principalmente feita de uma forte proteína chamada queratina. Ao contrário de muitos materiais orgânicos que se decompõem rapidamente após a morte, os cabelos podem permanecer intactos por centenas de anos. Mais surpreendente ainda é que um fio de cabelo é mais forte que um fio de cobre do mesmo diâmetro e pode suportar até 100 gramas antes de se romper. Essa resistência explica por que os cabelos não se decompõem facilmente na natureza e permite que os cientistas obtenham informações sobre civilizações passadas através de amostras encontradas em escavações arqueológicas. Então, da próxima vez que você ver um fio de cabelo, lembre-se de que não é apenas um fio, é um pequeno milagre da natureza com uma história fascinante. Você sabia que o Bloco P era uma casa única na Groenlândia? Até 2012, esse incrível complexo habitacional abrigava 1% da população da Groenlândia, tornando-se um centro vibrante da capital Nuuk. Com sua construção alta, o Bloco P acomodava milhares de moradores sob um mesmo teto, criando um forte senso de comunidade. Não era apenas um edifício, havia lojas, áreas para crianças e espaços comuns, onde amigos e famílias se encontravam todos os dias. No entanto, quando a Groenlândia começou a se modernizar, o governo decidiu demolir o Bloco P, acreditando que novos complexos habitacionais atenderiam melhor às necessidades da população. Essa decisão, embora prática, resultou na dispersão de muitas famílias unidas que formaram amizades para a vida toda nesse enorme prédio. O fechamento do Bloco P representou uma mudança significativa, não apenas nas questões habitacionais, mas também na própria estrutura da vida comunitária da capital da Groenlândia. Como podemos equilibrar a modernização com a preservação de comunidades únicas? Você sabia que Winston Churchill apoiava a eugenia? Antes da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, conhecido defensor da democracia,
tinha algumas opiniões surpreendentemente controversas. Apesar de sua reputação como um forte defensor dos direitos individuais, ele apoiou o movimento eugênico e até defendeu a esterilização em massa para melhorar a genética da sociedade. Esse paradoxo acrescenta profundidade à imagem de Churchill, mostrando a complexidade de suas opiniões e as normas sociais de sua época. O movimento eugênico buscava a reprodução seletiva de pessoas na esperança de eliminar supostos defeitos genéticos, algo que muitos viam como um caminho para uma sociedade mais forte. Embora hoje estejamos amplamente cientes dos problemas éticos relacionados a essas ideias, a participação de Churchill destaca como até líderes influentes podem ter visões que contrastam fortemente com suas imagens públicas. Seu apoio a uma ideologia tão profundamente errada questiona nossa compreensão de figuras históricas e dos fundamentos morais que as guiam. Como podemos reconciliar essas contradições em líderes que admiramos? Você já parou para pensar quanto tempo perdemos com coisas vazias? Um estudo de 2005 mostra que as pessoas passam cerca de 13% de suas vidas desconectadas ou sonhando acordadas. Isso equivale a quase um ano da vida desperdiçado. Curiosamente, esse percentual pode dobrar para 26% quando as pessoas estão bêbadas, o que demonstra como é fácil perdermos a atenção. Seja sonhando durante a aula, desconectando-se enquanto assiste a um filme ou se perdendo em pensamentos ao volante, esses momentos se acumulam. Estar desconectado nem sempre é ruim. Isso permite que nosso cérebro descanse e se reinicie. No entanto, isso também levanta questões sobre como gerenciamos nossa atenção no dia a dia. Estamos realmente presentes em nossas experiências, ou frequentemente nos perdemos em nossos próprios mundos? Compreender isso pode nos ajudar a nos concentrar e aproveitar a vida de forma mais plena. O que acontece se você comer muita carne de porco? A carne de porco é popular em todo o mundo, mas é importante considerar seu impacto na saúde, especialmente na saúde do cérebro. Estudos mostram que o consumo excessivo de carne de porco pode estar ligado a certos problemas de saúde, incluindo a diminuição das funções cognitivas. Pratos tradicionais como curry frequentemente contêm carne de porco, e embora sejam muito saborosos, é importante apreciá-los com moderação. Os ingredientes usados nesses pratos, como especiarias e cremes, podem ser sofisticados, mas uma quantidade excessiva de carne pode afetar negativamente seu cérebro. Também é importante como a carne de porco é preparada. A cura e o processamento podem adicionar sódio e conservantes, que não são benéficos para a saúde geral. Isso não significa que você deve eliminar completamente a carne de porco. Em vez disso, pense em equilibrar sua dieta, incluindo muitas frutas, vegetais e grãos integrais para apoiar a saúde. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato com carne de porco, preste atenção ao tamanho das porções e à frequência de consumo. Seu cérebro agradecerá. Você sabia que a corvata pode afetar a circulação cerebral? Um estudo de ressonância magnética de 2018 revelou um fato surpreendente. A corvata pode reduzir o fluxo sanguíneo no cérebro em 7,5%. Essa compressão de uma veia comum limita a chegada de oxigênio ao cérebro, o que pode causar sérios problemas, incluindo danos cerebrais e piora das funções cognitivas. O impacto da corvata preocupa especialmente pessoas que trabalham em turnos curtos, pois elas costumam usar roupas mais apertadas, o que pode agravar a situação. Profissionais de saúde começaram a recomendar roupas mais soltas para ajudar a reduzir esse risco. Ao garantir uma melhor circulação, roupas flexíveis podem desempenhar um papel importante na proteção da saúde cerebral e na manutenção do desempenho ideal. À medida que nos tornamos mais conscientes de como nossas escolhas de vestuário afetam nossa saúde, é importante considerar mudanças em prol do nosso cérebro. Afinal, quem não quer manter a clareza e a agilidade mental? Você sabia que as aves são parentes dos crocodilos? Pode ser surpreendente, mas aves e crocodilos, como os jacarés e crocodilos, pertencem a um grupo antigo chamado Archosaurus. Essa conexão incrível remonta a um ancestral comum que viveu há cerca de 250 milhões de anos. Os arcosáurios dominaram a Terra na época dos dinossauros, e seu legado ainda vive hoje, nessas duas grupos tão diferentes. As aves evoluíram para voar, com penas e ossos leves, enquanto os crocodilos desenvolveram corpos robustos, perfeitos para a vida aquática. Esse caminho evolutivo extraordinário deu tanto às aves quanto aos crocodilos adaptações únicas, adequadas aos seus habitats.
mostrando a incrível diversidade da vida moldada por suas antigas conexões. Então, da próxima vez que você vir uma ave planando no céu, ou um crocodilo tomando sol à beira da água, lembre-se de que eles compartilham um legado surpreendente que remonta a milhões de anos. E se eu disser que a Lua está de cabeça para baixo? Quando você está no hemisfério sul, a face da Lua parece invertida. Em vez do clássico Homem na Lua, você pode ver uma figura que se parece com um coelho. Esse fenômeno interessante acontece porque a nossa percepção da Lua muda dependendo de onde estamos na Terra. A superfície da Lua é cheia de crateras, montanhas e planícies que conhecemos. Mas quando olhamos para ela do hemisfério sul, essas características são percebidas de maneira completamente diferente. Imagine que você sai à noite e vê a Lua projetando sombras e formas que lembram um coelho pulando. Essa reviravolta fascinante mostra que a perspectiva pode mudar muito a nossa percepção, tornando a astronomia não apenas uma ciência, mas uma experiência visual única. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, pense em como ela pode ser vista por outras pessoas ao redor do mundo. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás da história dos gêmeos mais prematuros? Adia Lailin e Adriel Luca Nadiraja entraram para a história ao nascerem em 4 de março de 2022, no Canadá, como os gêmeos mais prematuros já registrados. Eles vieram ao mundo incríveis 126 dias antes do previsto, com apenas 22 semanas de gestação, enfrentando enormes desafios. Adia pesava apenas 0,7 quilos, enquanto seu irmão Adriel era ainda menor, com apenas 420 gramas. O nascimento deles é um impressionante testemunho dos avanços na assistência neonatal. Ambos os bebês precisaram de cuidados médicos especializados logo após o nascimento, destacando as maravilhas da medicina moderna. Eles passaram um tempo considerável na unidade de terapia intensiva neonatal, UTI, onde uma equipe dedicada monitorou incansavelmente sua condição e garantiu sua sobrevivência. A história deles aumentou a conscientização sobre os desafios enfrentados por bebês prematuros e a importância da pesquisa para melhorar os resultados. A inspiradora história desses gêmeos ilustra não apenas as conquistas científicas, mas também a resiliência da vida. Como um começo tão pequeno pode levar a uma vida cheia de possibilidades. Prepare-se para se surpreender com a sua incrível circulação sanguínea. Você sabia que o corpo humano contém cerca de 5,5 litros de sangue? Esse líquido incrível circula por todo o seu corpo em menos de 1 minuto. O sangue desempenha um papel vital, levando oxigênio e nutrientes essenciais para suas células e tecidos. Imagine seu coração bombeando, empurrando esse líquido vermelho pelas artérias e veias, alcançando cada canto do seu corpo. Mas isso não é tudo. O sangue também coleta resíduos, como o dióxido de carbono, e os leva de volta aos pulmões e rins para serem eliminados. Esse processo contínuo garante que seu corpo funcione sem parar, mantendo você cheio de energia e saúde. Seu sistema circulatório é como uma autoestrada super eficiente, onde as células sanguíneas aceleram, fazendo paradas importantes para entregar recursos essenciais. Então, da próxima vez que você sentir seu coração acelerar, lembre-se de que seu sangue incrível está trabalhando duro para mantê-lo em movimento. Que incrível! O que mudou a publicidade para sempre em 1971. A propaganda da Coca-Cola Hilltop fez sucesso ao reunir um grupo diverso de jovens cantando a marcante melodia "Eu gostaria de comprar um mundo de Coca-Cola". Este comercial não apenas vendia a bebida, ele transmitia uma poderosa mensagem de paz e harmonia em um momento em que o mundo enfrentava sérios problemas sociais. Filmado em uma colina na Itália, mostrava jovens de diferentes origens, simbolizando unidade e alegria. O jingle se tornou popular em todo o mundo, criando um fenômeno cultural que ultrapassou fronteiras e idiomas. As pessoas o cantavam, espalhando o espírito contagiante da propaganda. A campanha teve tanto impacto que é considerada um marco na história da publicidade, mudando a forma como as marcas se comunicam sobre valores e conexão emocional com os consumidores. O sucesso da propaganda Hilltop até inspirou várias imitações e adaptações ao longo dos anos. Você consegue imaginar uma propaganda que cria um legado tão duradouro em nosso mundo acelerado? Os tweets são realmente arquivados para sempre? Sim, cada tweet publicado por americanos é coletado e guardado pela Biblioteca do Congresso. Esse enorme arquivo inclui tudo, desde mensagens sérias até memes engraçados e até confissões constrangedoras.
Desde 2010, a biblioteca reconhece o Twitter como uma parte importante da nossa história e cultura nacional. Ao preservar esses tweets, eles oferecem às futuras gerações a oportunidade de explorar pensamentos, tendências e eventos que moldaram nosso tempo. Imagine que alguém encontre seu tweet engraçado sobre um gato, escrito há muitos anos, ou uma nota tocante que você compartilhou em um momento difícil. Este projeto de preservação não apenas reflete nossos estilos de comunicação, mas também mostra como as redes sociais influenciam nossa sociedade. Então, da próxima vez que você publicar um tweet, lembre-se, ele será guardado para as gerações futuras. O que seu rastro digital dirá sobre você no futuro? Você ouviu falar da estrela extrema em Grgy Bessie? Em 2007, astrônomos fizeram uma descoberta incrível que chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma estrela em Grgy Bessie, famosa por sua temperatura extraordinária. Não é apenas uma estrela, sua temperatura é muito mais alta do que a do nosso Sol. Essas descobertas nos lembram o quão vasto e misterioso é o nosso universo. Enquanto os cientistas continuam a explorar o espaço, eles encontram novos mundos e fenômenos que desafiam nossas ideias sobre astrofísica. As condições extremas da estrela em Grgy Bessie não só despertam curiosidade, mas também oferecem pistas sobre a formação de estrelas e seus ciclos de vida. Cada descoberta adiciona um novo detalhe ao quebra-cabeça de como o universo funciona. Com a melhoria dos telescópios e tecnologias, podemos esperar ainda mais descobertas surpreendentes que podem mudar nossa visão do céu noturno. Que outras maravilhas nos aguardam para serem descobertas? Você não vai acreditar na migração dos búfalos na China. Todo ano, de abril a outubro, centenas de búfalos embarcam em uma jornada fascinante pelo rio Yeleng, no sudoeste da China. No dia 29 de abril, esses animais incríveis mergulham na água e nadam em direção a uma ilha próxima, o que os atrai para lá. A ilha está coberta de capim verde e suculento, que se torna um verdadeiro banquete para eles. Todos os dias, os búfalos pastam felizes nesse paraíso verde, desfrutando de uma comida nutritiva. Quando o sol começa a se pôr, eles voltam para a margem para descansar e se preparar para um novo dia de pastagem. Essa migração anual não é apenas um banquete para os búfalos, mas também um espetáculo emocionante para os moradores e turistas. Imagine-se na margem do rio, observando essas criaturas fortes atravessarem a água com graça. A natureza não é incrível em seus ciclos e ritmos? Os tornados realmente podem atingir velocidades de 295 milhas por hora. Em 2013, um tornado em El Reno quebrou recordes ao alcançar incríveis 295 milhas por hora. Esse tornado não só quebrou recordes, sua largura foi de 2,6 milhas e deixou um rastro de destruição em Oklahoma. A enorme força desse tornado destaca o poder da natureza e a necessidade de previsões eficazes para garantir a segurança das pessoas. Quando um tornado acontece, cada segundo conta, por isso estar preparado para emergências é fundamental. Esse evento mostrou como o tempo pode mudar rapidamente e como é importante ter um plano de ação. Graças às tecnologias modernas e ao trabalho incansável dos meteorologistas, agora conseguimos prever tornados com mais precisão do que nunca. Mas como aprendemos com o tornado em El Reno, sempre há lições a serem tiradas sobre essas tempestades ferozes. Então você está preparado para a próxima grande tempestade? Descubra o incrível arbusto de amora e seu doce tesouro. Esta planta surpreendente, muitas vezes chamada de espinheiro, é famosa por seus ramos espinhosos que podem se espalhar por quintais e campos. Apesar de sua aparência espinhosa, o arbusto de amora recompensa generosamente aqueles que se aventuram a superar seus espinhos, oferecendo suculentas frutas pretas adoradas por muitos ao redor do mundo. Essas frutas doces não são apenas deliciosas, elas são ricas em vitaminas, antioxidantes e fibras, tornando-se uma ótima opção para lanches, sobremesas e geleias. A amora cresce bem em diferentes climas, permitindo que prospere tanto em regiões temperadas quanto em áreas mais quentes. Para os amantes de atividades ao ar livre, colher amoras pode ser uma atividade divertida, mas é importante usar luvas para se proteger dos espinhos. Na próxima vez que você avistar um arbusto de amora, lembre-se de que por trás desses espinhos afiados está uma deliciosa iguaria. Por que elefantes e manatins são parentes? Esses seres incríveis, o elefante africano e o manatim,
têm uma origem comum fascinante. Eles pertencem a um grupo chamado afroterianos, uma diversidade de mamíferos que surgiu na África há milhões de anos. Esse grupo inclui não apenas esses dois animais, mas também outros mamíferos únicos, como hipopótamos e toupeiras. Apesar de suas aparências e habitats completamente diferentes, um vive nas savanas e florestas, enquanto o outro desliza pelos rios e águas costeiras. Eles mostram como as conexões evolutivas podem ser surpreendentes. Cientistas acreditam que os ancestrais, tanto dos elefantes quanto dos manatins, eram pequenos seres peludos que viveram há muito tempo na África e, com o tempo, evoluíram para as formas que conhecemos hoje. Isso significa que toda vez que você vê um gigante elefante ou um gentil manatim, você está testemunhando uma incrível história evolutiva da Terra. Não é incrível como o mundo animal está interconectado de maneiras tão inesperadas? Existe realmente um modelo gigante da Lua? Luke Jarama, um talentoso artista e amante do espaço, criou uma impressionante maquete da Lua, com 7 metros de altura, que surpreende pelo seu nível de detalhamento. Seu modelo mostra as características da superfície lunar, incluindo crateras, montanhas e vales, como em fotografias reais da Lua. Usando uma tecnologia especial de impressão 3D, Jaram conseguiu reproduzir com precisão a paisagem lunar. Este modelo é não apenas uma obra de arte, mas também uma ferramenta educacional, ajudando pessoas de todas as idades a entender melhor nosso vizinho celeste. Visitantes de centros científicos e museus frequentemente ficam maravilhados com os detalhes realistas, obtendo uma visão da geografia e geologia da Lua. Imagine caminhar ao lado de um modelo que retrata objetos reais, como o Mar da Tranquilidade e a cratera Tycho. A criação de Jaram nos convida a explorar as maravilhas do espaço e inspira futuras gerações de astrônomos e cientistas. Você já viu algo assim? Você sabia que os pirulitos têm uma história fascinante? Em 1908, o mundo dos doces mudou para sempre com a chegada das primeiras máquinas de fazer pirulitos em New Haven, Connecticut. Antes dessa inovação, os pirulitos eram feitos à mão, o que levava muito tempo e limitava a quantidade produzida. Com a introdução das máquinas, o processo se tornou mais rápido e esses deliciosos doces ficaram disponíveis para muito mais pessoas. De repente, crianças e adultos puderam desfrutar de uma variedade de sabores e formas vibrantes mais facilmente do que nunca. Esse momento decisivo transformou a indústria de doces e influenciou a maneira como percebemos uma das nossas guloseimas favoritas. Então, da próxima vez que você abrir um pirulito, lembre-se de que está saboreando um pedaço da história dos doces que começou há mais de um século. Difícil de acreditar, mas espiões usavam óculos especiais. Durante a Guerra Fria, a espionagem não era apenas um movimento discreto. Exigia ferramentas inteligentes para coletar informações sem chamar atenção. Um dos inventos mais interessantes foram os óculos com pequenos espelhos inclinados nas lentes. Esses espelhos permitiam que os espiões observassem o ambiente sem serem notados, fingindo que estavam lendo um cardápio ou olhando algo na mesa. Imagine estar em um café parecendo concentrado no seu pedido, enquanto, na verdade, você está escutando conversas importantes a poucos metros de distância. Esse design genial facilitou muito a vigilância secreta e ajudou os espiões a coletar informações valiosas sem levantar suspeitas. A ideia de se misturar ao ambiente se manteve e evoluiu, continuando a inspirar gadgets modernos usados em operações secretas hoje em dia. Quantas outras ferramentas inteligentes podem estar escondidas à vista? A força de aperto das águias pode esmagar ossos, cerca de 400 pai. Essa força incrível torna suas garras ferramentas essenciais para caçar e capturar presas. Para comparação, a força média de aperto de um ser humano é de cerca de 100 psi, o que significa que as águias possuem um poder único. Com garras tão poderosas, elas conseguem pegar peixes, coelhos e até pequenos cervos, garantindo uma alimentação abundante. No entanto, essas aves não dependem apenas da força. Suas garras afiadas são projetadas para precisão e agilidade, enquanto planam alto no céu. Esse aperto poderoso permite que elas segurem firmemente suas presas ao voltar para o ninho, mesmo em ventos fortes ou ao atravessar florestas densas. É impressionante como uma adaptação aparentemente simples, como um forte aperto, desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Com tanta força à disposição, não é de se admirar que as águias sejam frequentemente vistas como símbolos de força e liberdade.
Quais outras adaptações surpreendentes essas magníficas aves possuem? Você sabia que a língua do crocodilo está presa na parte superior da boca? Essa característica incomum pode parecer estranha, mas é uma adaptação brilhante para esses poderosos répteis. Com a língua fixada, os crocodilos podem fechar a mandíbula com uma força enorme, sem se preocupar em morder a própria língua. Isso é especialmente importante durante a caça. Quando atacam a presa debaixo d'água, a língua fixa ajuda a evitar que sujeira entre junto com a comida. Imagine como seria difícil pescar lutando contra a própria língua. Esse sistema único permite que os crocodilos sejam predadores eficazes. Suas mandíbulas podem gerar uma pressão incrível, tornando-os um dos melhores caçadores da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em crocodilos escondidos na água, lembre-se de que a língua inteligente deles é apenas uma das maneiras pelas quais evoluíram para sobreviver em seu ambiente. É a natureza buscando maximizar sua eficiência na caça. Vamos revelar a verdade sobre a troca inusitada de Harry Titi. Em 1962, como se fosse um enredo de filme de beisebol, Harry Titi se tornou o primeiro jogador a ser trocado por ele mesmo. Inicialmente, Titi jogava pelo New York Mets e foi trocado por outro jogador, cujo nome foi anunciado depois. No entanto, a situação mudou quando o jogador que os Mets receberam não atendeu às expectativas. No final, Titi voltou para os Mets, marcando um momento extraordinário na história do beisebol. Esse evento único surpreendeu e deixou os fãs empolgados, destacando a natureza imprevisível das trocas no esporte. Imagine fazer parte de uma negociação em que você troca de time, apenas para voltar para casa. A história de Titi mostra como o mundo do esporte está cheio de surpresas, revelando frequentemente relações inesperadas entre jogadores e equipes, além de mecanismos às vezes estranhos do esporte profissional. Será que veremos uma troca semelhante novamente? Você já se virou na cama à noite porque o colchão estava muito quente ou frio? Com o inovador Bed-Jet, essas noites são coisa do passado. Este dispositivo inteligente ajuda a regular a temperatura do seu colchão, criando as condições ideais para dormir em qualquer época do ano. Nos meses quentes de verão, ele proporciona uma brisa refrescante para o seu conforto. E quando o inverno chega, o Bed-Jet entra em ação para aquecer sua cama, permitindo que você se acomode confortavelmente. Ao criar a atmosfera perfeita para dormir durante todo o ano, o Bed-Jet não só aumenta seu conforto, mas também melhora a qualidade do seu sono. Imagine adormecer em condições ideais e acordar revigorado e cheio de energia. Isso não mudaria suas noites? É verdade que a Torre Eiffel apaga suas luzes? Sim, é verdade. Desde 2013, Paris tomou uma decisão ousada para economizar energia, apagando as luzes brilhantes da Torre Eiffel aí na hora da manhã. Este monumento icônico, frequentemente chamado de Cidade da Luz, reconheceu a necessidade de desenvolvimento sustentável em uma época em que as questões ambientais estão recebendo mais atenção. Essa decisão não apenas reduz o consumo de energia, mas também demonstra o compromisso mais amplo de Paris na luta contra as mudanças climáticas. A Torre Eiffel, que antes iluminava o céu noturno até de madrugada, agora aparece mais tranquila e discreta após a meia-noite. Essa mudança também incentiva os notívagos a apreciarem a beleza do céu estrelado, lembrando-os das maravilhas do universo, além das luzes da cidade. Portanto, da próxima vez que você visitar Paris e admirar a torre, lembre-se de seu esforço para economizar energia, apagando as luzes na hora em que muitos estão dormindo. Não é incrível ver uma estrutura tão icônica liderando o caminho para a sustentabilidade? Você sabia que a Lua está se afastando de nós? Esse fato interessante revela que nossa Lua está gradualmente se distanciando da Terra a uma velocidade de cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse processo lento, mas constante, tem consequências surpreendentes para o nosso planeta. À medida que a Lua se afasta, ela influencia a rotação da Terra. Ao longo de milhões de anos, isso resultou em dias mais longos. Antigamente, os dias eram muito mais curtos, durando apenas cerca de 18 horas, em vez das atuais 24. Além disso, a Lua desempenha um papel importante na estabilização da inclinação da Terra, o que afeta nossas estações e o clima. Cientistas monitoram esse movimento com medições laser precisas, refletidas por refletores deixados na Lua durante as missões Apollo. Embora 3,8 centímetros não pareça muito, isso significa que a distância entre nós e nosso satélite lunar se acumula ao longo do tempo.
Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que está observando um corpo celeste que está lentamente se afastando do nosso planeta, mudando nossa percepção do tempo e das estações. Você sabia que o ioiô, um brinquedo amado hoje em dia, tem uma origem surpreendente como arma nas Filipinas no século XVI? Feitos de madeira, metal ou argila, os primeiros ioiôs eram usados por guerreiros para caça e defesa. Essas versões antigas eram bem diferentes dos brinquedos coloridos que conhecemos hoje. Lutadores filipinos giravam o ioiô na corda para derrubar inimigos, mostrando habilidade e criatividade em combate. Avançando para a década de 1920, o ioiô chegou aos Estados Unidos, onde se tornou um passatempo popular. Com a ajuda de anúncios e celebridades, o ioiô rapidamente ganhou fama e se tornou parte das brincadeiras infantis. Na verdade, ele ainda é adorado por muitas crianças e adultos ao redor do mundo. Sabendo dessa reviravolta em sua história, você não concorda que um simples brinquedo pode ter uma história muito mais profunda? Você sabia que na Rússia já foi proibida a venda de cerveja à noite? Na Rússia Imperial, uma lei inesperada foi criada para lidar com um problema crescente entre as autoridades. Para que os trabalhadores permanecessem sóbrios e prontos para os desafios do dia seguinte, o governo decidiu que a venda de cerveja, após as 22 horas, não seria mais permitida. Essa medida visava não apenas proteger a produtividade, mas também criar uma sociedade mais saudável e focada. Imagine, após um longo dia de trabalho, muitos se reuniam em tavernas para relaxar. No entanto, os oficiais estavam preocupados que o consumo excessivo de álcool pudesse levar a um desempenho ruim ou a acidentes. Ao restringir a venda de cerveja tarde da noite, as autoridades buscavam encontrar um equilíbrio entre lazer e responsabilidade. Embora alguns pudessem considerar isso uma intervenção excessiva, a intenção de criar uma população trabalhadora reflete um tema comum na história: como os governos regulam o comportamento em prol do bem-estar público. Não é interessante como as leis impactam a vida cotidiana? Você não vai acreditar na grandiosidade do Kumbh Mela. Este incrível festival religioso acontece na Índia a cada 3 anos, reunindo milhões de pessoas. Imagine um mar de gente se reunindo para mergulhar no sagrado rio Ganges, que, segundo acreditam, purifica a alma. O festival dura várias semanas e inclui rituais vibrantes, orações e apresentações culturais, criando um espetáculo imperdível. As pessoas vêm de longe, não só para a purificação espiritual, mas também para celebrar suas crenças juntas. Cada encontro ocorre em 4 locais sagrados, alternando entre Haridwar, Allahabad, Nashik e Ujjain. O rio Ganges é de grande importância, simbolizando vida e pureza. Quando você testemunha esse evento grandioso, a energia e a devoção no ar são realmente contagiosas. Você consegue imaginar fazer parte de uma celebração tão imensa de fé e unidade? Você sabia que na África existem 54 países únicos? Este continente incrível tem o maior número de nações do mundo, cada uma com sua cultura vibrante e diversos idiomas. Desde os desertos do Saara até as florestas tropicais do Congo e as majestosas montanhas do Kilimanjaro, as paisagens da África são muito variadas. Mais de 2.000 idiomas são falados no continente, refletindo ricas tradições e histórias. Países como Nigéria e África do Sul são verdadeiros caldeirões de etnias, onde muitas tribos contribuem para sua diversidade vibrante. As festas celebradas em diferentes regiões destacam danças, músicas e artes, atraindo visitantes de todo o mundo. Com a vida selvagem, desde a grande migração no Serengeti até as espécies únicas de Madagascar, a África continua a ser um dos lugares mais fascinantes do planeta. Ao aprender mais sobre a complexidade da África, como podemos valorizar e celebrar melhor sua diversidade? Acredite ou não, próteses biônicas são uma revolução. Esses dispositivos incríveis, equipados com sensores mioelétricos, mudaram a vida de muitas pessoas, imitando os movimentos dos dedos e das mãos. Imagine ter uma prótese que reage aos sinais dos seus músculos, permitindo que você pegue objetos, acene ou até digite no teclado como qualquer outra pessoa. Os sensores mioelétricos captam pequenos sinais elétricos gerados pelos seus músculos e os transformam em movimentos precisos. Essa tecnologia não apenas melhora a funcionalidade, mas também ajuda os usuários a se sentirem mais conectados aos seus corpos. Para muitos, é um novo começo após a perda de um membro, pois eles recuperam a independência nas atividades diárias.
A beleza dessas extremidades biônicas está na sua capacidade de aprender e se adaptar, tornando-se cada vez mais intuitivas com o tempo. Imagine crianças que crescem com próteses, se desenvolvendo junto com elas, o que aumenta a confiança e a criatividade. À medida que a engenharia e a tecnologia continuam a evoluir, o futuro das próteses biônicas parece promissor, unindo funcionalidade e conforto. Quem sabe que coisas incríveis veremos no mundo das próteses no futuro? Um fato interessante sobre como você percebe a realidade. A forma como vemos o mundo pode mudar sem que o mundo em si mude. Isso significa que a maneira como enxergamos as coisas é tão importante quanto o que realmente acontece. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo pôr do sol. Uma pode ver uma linda mistura de cores, enquanto a outra sente tristeza. Isso mostra que nossos sentimentos, experiências e crenças moldam nossa compreensão da realidade. Estudos em psicologia revelam que nosso cérebro processa informações através dessas lentes pessoais, influenciando tudo, desde nossas emoções até nossas decisões. Esse fenômeno destaca a importância do ponto de vista na comunicação e na resolução de conflitos. Muitas vezes, uma simples mudança na abordagem de uma situação pode levar a um melhor entendimento e soluções. Então, como suas experiências únicas moldam sua percepção do mundo? Prepare-se para se surpreender com as joias na Bíblia. A tradução da Bíblia do Rei James é rica em imagens e contém mais de 1.700 menções a joias e pedras, simbolizando riqueza e beleza. Um dos aspectos mais fascinantes dessas menções é o peitoral do sumo sacerdote, adornado com 12 pedras preciosas específicas, representando as 12 tribos de Israel. Cada pedra não só brilha com sua beleza, mas também possui significado histórico e cultural, ligando as tribos ao seu legado e identidade. Por exemplo, acreditava-se que pedras como esmeraldas e safiras transmitiam mensagens divinas, o que ressalta ainda mais sua importância. Essa vibrante paleta de joias mostra como a fé está profundamente entrelaçada com o mundo natural nos textos bíblicos. Então, da próxima vez que você encontrar uma pedra brilhante nas Escrituras, pense sobre os significados que ela carrega. Você consegue imaginar como essas pedras moldaram as crenças e tradições das antigas comunidades? Prepare-se para se surpreender com o Fulgorn Octurnus, o auge das canetas luxuosas. Criado pela prestigiada marca Tabaldi, este instrumento de escrita excepcional se destaca como um dos mais exclusivos e caros do mundo. Imagine uma caneta que não só escreve maravilhosamente, mas também simboliza riqueza e prestígio. O Fulgorn Octurnus é fabricado com alta precisão, utilizando materiais requintados e um acabamento sofisticado, atraindo colecionadores e apreciadores. Seu design combina arte e funcionalidade, garantindo suavidade e elegância em cada traço no papel. Esta caneta única se tornou um símbolo de status entre a elite, demonstrando o apreço do proprietário pela fina artesania e luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia digital, o Fulgorn Octurnus oferece uma experiência atemporal que celebra a arte da escrita. Você se atreve a possuir uma obra de arte tão extravagante? Prepare-se para se surpreender com as incríveis crenças de Nikola Tesla. O famoso inventor Nikola Tesla uma vez afirmou que poderia viver até a incrível idade de 150 anos. Ele acreditava que a eletricidade tinha propriedades curativas misteriosas que poderiam beneficiar nosso corpo e até mesmo prolongar a vida. Tesla era profundamente fascinado pela conexão entre eletricidade e saúde, sugerindo que poderia ser usada não apenas em dispositivos, mas também como uma forma de terapia. Dizem que ele fez experimentos em si mesmo, tentando usar correntes elétricas para testar suas teorias. Infelizmente, apesar de suas ideias inovadoras e trabalho excepcional na área da eletricidade, Tesla faleceu aos 86 anos. Seus sonhos de longevidade e o potencial terapêutico da eletricidade ainda inspiram discussões hoje, despertando interesse sobre como tecnologia e saúde podem se cruzar. Quem sabe um dia a eletricidade revelará os segredos de uma vida longa? O negócio das fofocas de Miriam, um sonho que se tornou realidade. A colombiana Miriam, de 67 anos, transformou fofocas em um negócio de sucesso. Ela decidiu lucrar com os rumores e segredos de seu bairro, cobrando entre 5.000 e 6.000 pesos por suas histórias.
No entanto, os rumores mais interessantes, aqueles que todos querem ouvir, podem render mais de 5 mil pesos. Imagine só, uma simples fofoca se transforma em um grande lucro. Os vizinhos se aglomeram na porta dela em busca de novidades, criando um ambiente animado, onde todos querem saber as últimas notícias. O ouvido apurado de Miriam não só a mantém informada, mas também a ajudou a comprar 2 casas, transformando sua paixão por fofocas em uma história de sucesso impressionante. Em um mundo onde a informação é moeda, Miriam se tornou a principal fonte de fofocas locais, provando que às vezes as ideias mais simples trazem as maiores recompensas. O que você faria com um talento tão comercial? Você consegue imaginar tartarugas vivendo mais de 100 anos? Esses seres incríveis não só têm um sistema imunológico forte, mas também prosperam em ambientes naturais tranquilos. Seus habitats verdes e águas calmas permitem que tenham uma vida longa e pacífica. Um dos fatores principais para sua longevidade são os cascos protetores, que as defendem de vários predadores. Essa camada externa dura funciona como uma fortaleza, garantindo sua segurança enquanto se movem. Na verdade, algumas espécies de tartarugas podem viver mais de 100 anos. Essa notável resistência permite que elas testemunhem mudanças no mundo ao longo das décadas, desde alterações climáticas até a expansão das cidades. Com um metabolismo lento, não precisam de comida constante, o que as torna bem adaptadas à sobrevivência. Curiosamente, sua impressionante longevidade as tornou símbolos de sabedoria e resistência em muitas culturas. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se, ela pode viver por muito tempo. Descubra a incrível caixa de correio subaquática no Japão. Esta estrutura única não é apenas um caixa de correio comum, é um artefato de 1000 anos, localizado a 10 metros de profundidade, na costa de Sumatra. Imagine enviar uma carta para o oceano, onde ela coleta mensagens ao longo dos séculos. A caixa de correio subaquática é uma fascinante combinação de história e criatividade, mostrando formas antigas de comunicação. Diferente das caixas de correio secas que conhecemos, esta está debaixo d'água, tornando-a única e de difícil acesso. Mergulhadores se aventuram nas profundezas para explorá-la, admirando como algo tão antigo pode resistir às marés e condições do mar. Isso desperta curiosidade sobre as mensagens e histórias escondidas dentro dela. Quais cartas as pessoas enviaram ao longo dos anos? A caixa de correio subaquática serve como uma ligação misteriosa com o passado, convidando todos a refletir sobre seus segredos e as vidas de quem a utilizou. Não é incrível como a natureza e a história se entrelaçam? E se eu disser que as câmeras antigas tinham tempos de exposição muito longos? No início da história da fotografia, capturar um momento não era tão rápido quanto é hoje. Os tempos de exposição frequentemente duravam vários minutos. Isso significava que se você fosse fotografado, precisava ficar parado por muito tempo. Como você pode imaginar, manter um grande sorriso era bastante cansativo. Em vez de forçar um sorriso, muitos optavam por expressões mais relaxadas e naturais, o que pode explicar por que algumas fotos vintage parecem tão sinceras e autênticas. As longas esperas eram um desafio para os fotógrafos, mas também resultaram em um estilo único de retratos. Inovações na tecnologia das câmeras acabaram reduzindo o tempo de exposição, permitindo que as pessoas sorriam sem estresse. Hoje, mal pensamos em quão longe a fotografia avançou, mas essas experiências iniciais moldaram a forma como capturamos momentos e memórias. Então, da próxima vez que você tirar uma selfie rápida, pense nos primeiros pioneiros da fotografia. Você já se perguntou por que existem zonkies? Quando uma zebra e um burro se cruzam, nasce um híbrido interessante chamado zonkie. O nome pode mudar dependendo dos pais. Se o pai é zebra e a mãe é burra, o filhote é geralmente chamado de zonkie. No entanto, se a zebra for a mãe e o burro o pai, ainda assim será um zonkie. Essa mistura divertida mostra como diferentes espécies podem se unir, criando algo único. Os zonkies herdam características de ambos os pais, frequentemente exibindo uma combinação das listras da zebra e a robustez do burro. Esse híbrido geralmente é estéril, o que significa que não pode se reproduzir como seus pais. Embora os zonkies não sejam tão comuns quanto outros híbridos animais, eles chamam a atenção por sua aparência incomum e nome divertido. Então, da próxima vez que você ver um zonkie, aprecie a incrível conexão entre as espécies que os trouxe à vida.
Difícil de acreditar, mas o ouro tem origem cósmica. Você pode pensar que o ouro vem da Terra, mas sua jornada começou muito antes da formação do nosso planeta. Este metal precioso foi criado durante eventos cósmicos antigos, especialmente durante explosões de supernovas e colisões de estrelas de nêutrons. Quando essas estrelas massivas chegavam ao fim de suas vidas, produziam elementos pesados, incluindo o ouro, e os espalhavam pelo universo. Ao longo de milhões de anos, esses restos estelares se misturaram e se acumularam, tornando-se parte da poeira e do gás que formaram a Terra. Portanto, o ouro em suas joias ou smartphone um dia explodiu de uma estrela gigante. É um lembrete fascinante de que o que parece tão comum na Terra tem uma história cheia de drama estelar, não é? Na próxima vez que você ver ouro, lembre-se de sua incrível jornada através do espaço e do tempo. Quando os homens correm com as esposas nos braços. É um evento único onde casais participam de uma competição divertida, onde os maridos carregam suas esposas por obstáculos desafiadores. Essas pistas não são para os fracos, estão cheias de buracos de lama, armadilhas escorregadias e diversos testes físicos. As apostas são altas. Se o marido deixar a esposa cair durante a corrida, ele é desqualificado na hora. E o prêmio principal? O vencedor ganha cerveja equivalente ao peso da sua esposa, o que traz humor, amor e uma motivação inusitada para o trabalho em equipe. Essa competição divertida não só mostra a força física, mas também destaca a conexão do casal e sua capacidade de trabalhar juntos sob pressão. É um espetáculo que atrai multidões de espectadores, que torcem ansiosamente por suas equipes favoritas. Não parece que esse evento reflete o espírito de diversão e parceria nos relacionamentos? Você sabia sobre o mouse vertical Logitech MX? Este gadget inovador, anteriormente conhecido como Argo Twister, foi criado especialmente para manter sua mão e pulso confortáveis durante longas sessões no computador. Seu formato vertical único favorece uma posição natural da mão, reduzindo significativamente o risco de lesões associadas ao uso prolongado de mouses planos tradicionais. Imagine trabalhar no computador por horas sem sentir desconforto. O MX Vertical Mouse é perfeito para quem passa muito tempo no computador, seja a trabalho ou lazer. Seu design não só aumenta o conforto, mas também melhora a produtividade, permitindo que você se concentre melhor sem pausas frequentes. Além disso, as tecnologias avançadas internas garantem navegação suave e controle preciso, tornando uma escolha estilosa e eficaz para os amantes de tecnologia. Portanto, se você está cansado da dor no pulso e quer trabalhar com conforto, este mouse pode ser exatamente o que você precisa. Pronto para descobrir leis estranhas e a cultura da caça? Esta lei incomum revela características culturais únicas e tentativas históricas de regular atividades nas áreas rurais. Em muitos lugares, as autoridades locais já impuseram regras estranhas sobre a caça, refletindo os valores e o modo de vida da comunidade. Por exemplo, algumas regras podiam exigir que os caçadores usassem cores específicas ou equipamentos incomuns. No entanto, os tempos mudaram. Hoje, as leis sobre a caça estão mais focadas na proteção da natureza, em métodos éticos de caça e na preservação de espécies ameaçadas. As autoridades buscam equilibrar a conservação da vida selvagem com os direitos dos caçadores, garantindo a saúde dos ecossistemas. Essas regras modernas não apenas ajudam a manter a biodiversidade, mas também promovem o respeito pela natureza. Com o aumento da conscientização sobre questões ambientais, a sociedade está cada vez mais atenta à caça responsável. Portanto, seja você um caçador experiente ou apenas alguém interessado nas leis sobre a vida selvagem, entender essas raízes estranhas pode nos conectar com o passado e moldar nosso futuro. Que outras leis incomuns existem pelo mundo? Muitos não sabem, mas papas não podem doar órgãos. Quando uma pessoa se torna papa, a visão sobre seu corpo após a morte muda. A tradição católica afirma que o corpo do Papa deve permanecer intacto, refletindo a crença na santidade de seu papel. Essa tradição existe há séculos e destaca a importância espiritual do papado na Igreja. Por isso, a Igreja proíbe a doação de órgãos por papas atuais ou antigos. Essa prática ressalta o respeito e a veneração associados ao papado, visto que esses líderes são considerados herdeiros espirituais de São Pedro. Embora muitos considerem a doação de órgãos um ato nobre, no caso do Papa, seguir essa tradição é fundamental. Como você vê o equilíbrio entre tradições e práticas modernas na saúde?
Você sabia que cerca de 98% dos átomos do seu corpo são trocados a cada ano? Esse número impressionante destaca a natureza dinâmica e regenerativa dos nossos sistemas biológicos. A cada segundo, pequenos átomos que formam nossas células e órgãos estão em constante troca com o ambiente. Por exemplo, quando você respira, come ou bebe, novos átomos entram no seu corpo, enquanto os antigos saem. Esse processo é fundamental para nossa cura, crescimento e adaptação. Sua pele se renova a cada 27 dias, e as células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias. Até mesmo seus ossos, que parecem sólidos, estão sempre se renovando para se manterem fortes e saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar no seu corpo, lembre-se de que ele é uma coleção vibrante e em constante mudança de átomos, trabalhando incansavelmente pelo seu bem-estar. Não é incrível saber que você se torna literalmente uma nova pessoa a cada ano? O segredo dos múltiplos passaportes. Pessoas ricas costumam ter vários passaportes, o que lhes oferece vantagens únicas em viagens internacionais. Essa tendência interessante mostra como os ricos superam as dificuldades da mobilidade global. Com um segundo ou terceiro passaporte, cidadãos abastados podem visitar mais países, contornando restrições de visto que podem dificultar a vida de outros. Por exemplo, um passaporte de um país com menos barreiras para viajar pode abrir portas para oportunidades de negócios vantajosas e destinos turísticos populares, que de outra forma exigiriam processos burocráticos cansativos. Além disso, ter múltiplas nacionalidades pode garantir segurança para aqueles que se preocupam com a instabilidade política em seus países de origem. Essa prática destaca não apenas as vantagens pessoais da riqueza, mas também reflete tendências econômicas mais amplas, mostrando como as pessoas ricas se adaptam ao mundo onde a mobilidade é essencial. O que você pensa sobre as vantagens de ter múltiplos passaportes?